É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo em que nós vamos estudar outro ciclo biogeoquímico, que é o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Vamos dar uma olhada. O nitrogênio, ele também é um nutriente muito importante. A maior parte do estoque de nitrogênio está na atmosfera, na forma de gás, né? O gás nitrogênio, o nitrogênio gasoso, que é a molécula de N2. Significa isso? Dois átomos de nitrogênio, um ligado ao outro. Tá? O nitrogênio atmosférico é fixado em forma orgânica por bactérias, chamadas bactérias fixadoras do nitrogênio. Então é interessante que a gente fala muito da importância das plantas e de outros organismos fotossintetizantes, como as algas marinhas, né? Que são capazes de capturar a energia luminosa que vem do nosso Sol e colocar ela guardada em moléculas orgânicas como carboidratos, açúcares, amido, que podem servir de alimento para outros animais, né? E sem isso seria impossível a vida na Terra, né? Sem os organismos fotossintetizantes. Assim, não é que seria impossível a vida na Terra, né? Mas seria impossível a vida desses grandes organismos, inclusive a nossa, né? Você tem alguns organismos que são quimiosintetizantes, né? Que podem obter energia de outras fontes. Se acabasse os fotossintéticos, ainda teriam os heterotróficos comendo restos orgânicos aí por muito tempo, né? Mas são essenciais à fotossíntese nesse aspecto de capturar a energia luminosa e colocar em moléculas de carboidrato para manter o nosso ecossistema da forma como conhecemos. Também tem outra importância muito grande a fotossíntese, que é a liberação do oxigênio para a atmosfera, né, que nós e todos os animais precisamos para respirar, né? As próprias plantas também precisam respirar também oxigênio. Mais pouco se fala da importância da fixação biológica de nitrogênio, que certas bactérias pegam o nitrogênio da atmosfera e também converte para formas orgânicas, né? Marcadamente proteínas, né? Que podem ser absorvidas através de alimentação por outros organismos depois. Além do nitrogênio na atmosfera, tem uma pequena contribuição de fontes geológicas, né? Solo, rochas, mas é bem pouca. O grosso mesmo do nitrogênio está na nossa atmosfera. E o nitrogênio é essencial por quê? Porque ele vai estar como parte integrante das nossas proteínas, né, dos aminoácidos que formam as proteínas, como parte integrante do DNA, do RNA, do ATP, né? Então, muitas moléculas essenciais para as nossas células, né? Aqui a gente tem um esquema da molécula de DNA, certo? Em que cada esfera dessa representa um átomo e cada elemento está com uma cor diferente. Então, a esfera menorzinha branca é o hidrogênio, essa maiorzinha vermelha é o oxigênio, né? O nitrogênio está em azul e você vê como ele aparece bastante no DNA, né? Então, depois do carbono e do hidrogênio, o nitrogênio é o terceiro elemento mais presente nas moléculas de DNA. Então, sem nitrogênio, impossível a vida, né? No ATP, que é a nossa molécula de reserva de energia, né, em todos os seres vivos, também a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de nitrogênio. Então, sem nitrogênio não tem ATP, não dá para o organismo guardar energia também. Tá? Então, é essencial o nitrogênio. Além das proteínas, que aí tem formas as mais diversas possíveis, não botei aqui, mas que são riquíssimas em nitrogênio. Então, como é que ocorre essa fixação biológica de nitrogênio? Ela ocorre quando certas bactérias, chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, convertem o nitrogênio atmosférico gasoso em moléculas inorgânicas de amônia, NH3, e amônio, NH4+. Então, o nitrogênio está lá na atmosfera, né, o nitrogênio gasoso, N2, livre, leve e solto no ar. Quando ele
camada mais próxima ao solo, acaba sendo absorvido por nossa bactéria fixadora de nitrogênio. Nosso grande herói do dia, essa bactéria roxa, linda, girante, que absorve nitrogênio, utiliza esse nitrogênio nas suas próprias proteínas, no seu próprio DNA, ela é capaz de adicioná-lo, né, o nitrogênio que estava na atmosfera, capturá-lo e adicioná-lo em moléculas orgânicas que ela precisa para viver, né? Porque a bactéria, né, a gente brinca aqui, né, herói e tal, mas ela é um organismo inconsciente, né? Não tem consciência, não tem mente, não tem cérebro. É uma célula, né, que vive ali pela sua programação genética, né, e com respostas programadas a sinais ambientais, né? Ela não tem intenção a não ser viver, né? Só que na sua vida ela acaba nos ajudando. Então ela usa o nitrogênio na sua estrutura celular e ela, quando libera, pode liberar alguma excreta com nitrogênio ou morrer, né? E aí aquelas células, moléculas com nitrogênio dela vão se degradar e com isso ela enriquece o solo nessas excretas, né, nesses restos orgânicos com a amônia, que é uma molécula, né, inorgânica, né? Lembrando que moléculas orgânicas elas têm carbono, né, 90% ou mais da sua composição são átomos de carbono nas moléculas orgânicas. Essa aqui não tem carbono nenhum, então a molécula é inorgânica, né? Mas em outra, mas que o nitrogênio já está ligado aqui a 3 átomos de hidrogênio. Essa é a amônia, né? Pode ser convertida em amônio, isso no solo, né? Lembrando, essa linha aqui representa a linha do solo, né? Daqui para baixo é solo, daqui para cima a atmosfera. Essa aqui está ocorrendo no solo. E aí você tem o nitrogênio no solo, em formas inorgânicas ainda, mas que as plantas conseguem absorver. A contaminação dos solos por substâncias tóxicas, né, como poluição industrial, o uso de agrotóxicos, né, principalmente em excesso, a contaminação mesmo radioativa do solo, né, petróleo, vazamento de petróleo, metais pesados, né, alumínio, liberados assim, em processos de mineração, por exemplo, eles contaminam o solo com substâncias tóxicas que podem matar as nossas queridas bactérias fixadoras roxas maravilhosas, né? E comprometendo a fixação biológica de nitrogênio, que é essencial para a vida, né? Então, a gente vê como a poluição pode comprometer um processo ecológico essencial para a nossa existência, né? Mais um exemplo aí. Mas vamos falar mais da fixação biológica de nitrogênio, né? A gente vai ter algumas plantas, principalmente da família das leguminosas, que estabelecem relações simbióticas entre suas raízes e as bactérias fixadoras. O que é uma relação simbiótica? Relação simbiótica é aquela relação entre dois organismos de espécies diferentes, mas que eles vivem intimamente associados, né, de forma que os dois se beneficiem da associação. E quando essa associação por acaso é desfeita, a vida, tanto de um quanto do outro, fica bastante abalada, bastante mais difícil, né? Nenhum dos dois fica muito saudável separado. Então a associação é necessária. Mas ainda são organismos independentes, né? Em que cada um se reproduz independentemente. Então a gente tem algumas plantas da família leguminosa que estabelecem relações simbióticas nas suas raízes com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Vamos ver isso aqui, ó. Isso é uma planta da família das leguminosas, né, que a gente tem como exemplo dessas plantas. Aquelas que produzem vagens, né, com sementes dentro são leguminosas. Então, o feijão, a ervilha, a soja, né, a gente tem algumas árvores, né, ipê amarelo, ipê branco, tudo leguminosa. E lá nas raízes a gente tem uma associação simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio. Estão lá vivendo juntinhas. Por que essa associação simbiótica
vai favorecer tanto um lado contra o outro? Bom, vamos ver o ponto de vista da planta, né? O nitrogênio atmosférico é absorvido por essas bactérias que o fixam, né? Na forma de amônia ou amônio. Só que repare bem, em vez de liberar em qualquer lugar do solo, elas já estão lá juntinhas da raiz. Então libera isso já junto à raiz. E é muito mais fácil para a planta então absorver. Tá? Em algumas espécies de plantas, essa associação simbiótica é tão forte que a bactéria vive já dentro do tecido da raiz. Então ela já libera a amônia e o amônio dentro da própria raiz da planta. Aí é uma beleza, né? Quer dizer, são plantas, ela está funcionando ali, essa bactéria fixadora, quase como um garçom de nitrogênio, né? Pega o garçom, pega o garçom não, pega o nitrogênio da atmosfera, faz ali uma alteração, né, química no seu metabolismo, né? Quase uma culinária ali metabólica, e serve para a célula da raiz da planta, né? É um garçom de nitrogênio praticamente. E a planta absorve e utiliza no que ela precisa do nitrogênio para fazer seu próprio DNA, suas próprias proteínas, né, certo? Seu ATP. Né? Então, muito vantajoso para a planta essa associação. E para a bactéria, por que é vantajoso? Porque ela não precisa só de nitrogênio para viver, precisa de outras coisas também, inclusive de energia. E a planta produz algo que é muito rico em energia, que são os carboidratos que ela produz na sua fotossíntese, né? Açúcares, amido, né? Que vão ser transportados na seiva elaborada da planta para todas as partes da planta, inclusive para as raízes. E ali nas raízes, essas bactérias que estão associadas conseguem absorver muito facilmente uma parte desse carboidrato produzido pela fotossíntese das plantas e se alimentar, sem ficar aí pela terra precisando procurar onde tem alimento. Então também é uma associação muito vantajosa para essas bactérias. Por isso o plantio de leguminosas costuma ser usado para enriquecer o solo com nitrogênio. Inclusive a gente tem estratégias de agricultura que é uma alternância de culturas, né, no solo. Ou seja, o agricultor ele planta algumas espécies vegetais que precisam de muito nitrogênio, vão absorver muito nitrogênio do solo, colhe tudo, né? E na safra seguinte, em vez de plantar essas mesmas espécies, ele planta uma safra de leguminosas, né? Que vai dar uma produção agrícola para ele, de feijão, de soja, o que seja, mas que nas raízes vão estar essas bactérias fixadoras de nitrogênio que vão enriquecer o solo com mais nitrogênio que elas estão absorvendo da atmosfera, né? E aí na próxima cultura ainda, né, no próximo ano, né, na próxima safra, aí ele volta a plantar aquelas espécies que precisam absorver muito nitrogênio do solo. Então ele vai com isso, com essa alternância de cultura na agricultura, mantendo a nutrição do solo do ponto de vista da disponibilidade de nitrogênio. Então é uma forma de se manter a produtividade sem ter que apelar para o uso de fertilizantes químicos nitrogenados, né? Usando a própria natureza ali. Bom, o que é esse tal ciclo do nitrogênio, então, né? Ele começa com a fixação biológica de nitrogênio, essas bactérias ali, e esse nitrogênio fixado é absorvido pela planta, que vai colocar nas suas próprias moléculas, né, DNA, etc., principalmente proteínas, que podem ser consumidas por herbívoros, que vão lá comer a planta, comer a folha, o talo, o fruto, né, o que for, às vezes até a raiz. E o organismo desses herbívoros vai utilizar esse nutriente em suas próprias moléculas, né? Evidentemente, um herbívoro pode ser eventualmente predado por um carnívoro, que aí também absorve o nitrogênio que estava lá na carne do herbívoro, né? Mas a gente não precisa ir tão longe aqui, né? Foi absorvida por
né, a planta foi consumida por um animal e esse nitrogênio está agora no corpo de um animal. Como é que sai do corpo do animal? Esse animal morre eventualmente, né, os seus tecidos vão ser degradados no solo ou nas suas fezes, urina, vai ter um pouco de nitrogênio, né? Então esse nitrogênio retorna ao solo na forma de amônia, né? A urina é uma grande fonte desse nitrogênio e vai ser reabsorvido então pelas raízes das plantas. E aí aqui a gente tem um ciclozinho de nitrogênio entre planta e animal, né? Esse nitrogênio que entrou sempre, lembrando que entrou originalmente pela fixação biológica de nitrogênio. Ok? Agora esse retorno aqui não é tão simples aqui, assim, né? Eu dei uma simplificada, que na verdade é que a gente vai ter essa amônia, né, que veio dos animais, degradada por outros tipos de bactérias, chamadas bactérias nitrificantes. Essas bactérias não são fixadoras de nitrogênio, elas são nitrificantes, em que convertem a amônia para nitrito e depois para nitrato. E esse nitrato é que pode ser novamente absorvido pelas plantas, nesse processo, então, da nitrificação. Quando o nitrato não é absorvido pela planta, ele pode sofrer um processo de desnitrificação, em que ele volta à forma de nitrito. O nitrito pode sofrer transformações ali inorgânicas, né? Em que ele vai sendo convertido em uma série de outras moléculas, até que uma molécula dessas se converte em nitrogênio gasoso, se volatiliza, né? Ou seja, sai do solo, volta à atmosfera, e aí a gente tem um ciclo fechado aqui, tá certo? Então esse é o ciclo de nitrogênio, um ciclo um pouco complexo, porque ele tem vários pequenos ciclos internos, né? Então talvez seja um vídeo para ver mais de uma vez, para entender bem. Mas que é um ciclo muito importante essa parte inicial da fixação biológica de nitrogênio e muito importante o resto do ciclo também, desse nutriente essencial, como é que ele circula no nosso planeta. Essa foi a nossa aula sobre ciclo de nitrogênio, espero que vocês tenham gostado, que aproveitem e a gente se vê na próxima. Um forte abraço.